Bom dia, hoje estamos à conversa com a doutora Ana Paula Arnaud, professora de Literatura Contemporânea da FLUC. Queria começar por lhe perguntar qual é o valor e a importância da literatura hoje, ou seja, como é que ela nos define, qual é que é o papel hoje? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito e a resposta não é fácil. Eu diria talvez que a literatura tem a utilidade do inútil. Isto é, a literatura anda por aí, todos nós vivemos e respiramos literatura, não o sabemos, de maneira que eu acho que a literatura é um bocadinho como o ar que nós respiramos. Como disse, anda por aí e nós não damos conta dela. De uma forma mais concreta, a literatura torna-nos pessoas melhores. Porque quando nós iniciamos um livro, somos uma pessoa e não parece que seja possível sair de um livro sendo exatamente essa pessoa que iniciou a leitura. Naturalmente que este percurso de formação depende muito do livro que nós lemos, do tipo de literatura que nós lemos. Não é a mesma coisa ler um livro de um grande autor ou de uma grande autora e ler um livro daquilo que vulgarmente se chama a literatura light ou a literatura pop, se quiser. A profundidade é completamente diversa, ainda que por vezes se falem dos mesmos assuntos, mas a maneira como se fala desses assuntos é substancialmente diferente. Os grandes autores lançam-nos desafios, lançam-nos pistas de interpretação, enquanto os outros autores e as outras autoras da literatura light, como disse, se limitam a contar uma história sem grandes artifícios, sem grandes preocupações ideológicas, eventualmente. Há uns anos, um bocadinho nesse sentido, a jornalista Clara Ferreira Alves comentava que o romance tinha acabado e tinha sido substituído pela Netflix, por esses livros também que vão surgindo agora. Acha que isto é verdade? Ou seja, os novos conteúdos multimédia estão a acabar com a literatura clássica? A sua pergunta tem duas partes. Em primeiro lugar, entendendo o romance como o romance impresso, o livro impresso. Não creio que tenha acabado, penso até que há cada vez mais uma tentativa de voltar ao livro impresso e aí as redes sociais têm desempenhado um papel importante. Tanto quanto sei, no TikTok há vários adolescentes ou até jovens adultos ou adultos mesmo que fazem a divulgação do livro e nem todos os livros estão em suporte informático, não é? Portanto, por aí não me parece que haja uma crise do livro, ou uma grande crise do livro. Depois a outra parte da sua questão diz respeito ao género romance. O romance não acabou. O romance é o hoje, no século XXI, tal como já o foi no século XX, a partir de finais da década de 60 do século XX, um outro tipo de romance, com outras estratégias narrativas, com uma outra forma, mas continua a ser romance, porque muito naturalmente a literatura evolui. Nós não podemos ter o romance enquanto género, tal como foi escrito, tal como foi cultivado no século XIX, o grande século do romance em Portugal. Mas há transformações... Há transformações evidentes. Também no consumo, não é, da literatura. Sim, talvez a maior transformação seja decorrente do facto de os livros estarem caríssimos e nem toda a gente pode comprar livros, ainda que as bibliotecas e as nossas bibliotecas aqui da faculdade tenham um acervo substancial que podem colmatar essa dificuldade em adquirir livros. Sei que um dos temas a que tem dedicado alguma atenção são as relações interartísticas, não é? Esse tópico está bem presente nas unidades curriculares que tem lecionado no âmbito da Licenciatura de Estudos Artísticos, por exemplo, mas também no projeto de disseminação literatura e etc. Gostava de ouvir falar um pouco sobre este aspecto da literatura, nomeadamente a sua transculturalidade e a sua transversalidade. Bom, eu não leciono nos estudos artísticos. A unidade curricular Literatura e Outras Artes é uma opção para as licenciaturas que têm português. Penso que apenas para essas. É uma disciplina que tem sido muito concorrida, tem vindo a ganhar cada vez mais alunos. Em primeiro lugar, porque a estratégia de lecionação é necessariamente muito diversa. Tem uma vertente muito mais prática,
os alunos têm uma maior liberdade na escolha dos trabalhos que querem fazer, dos temas que pretendem abordar. Eu sou muito flexível nisso. Dizendo respeito à outra parte da sua pergunta, essa relação da literatura com outras artes existe desde sempre, talvez agora de uma forma muito mais intensa, naquela que é uma nova geração de escritores que começa a escrever e a publicar no virar do século XX para o século XXI, em que essas outras artes, e aqui em outras artes incluímos a gastronomia, incluímos a pintura, a escultura, o cinema também, mas essas outras artes agora estão muito mais presentes, portanto há uma intensidade maior nesse recurso a uma intertextualidade interartística. E depois, em alguns casos, que é também a situação da Patrícia Portela, já irei falar um pouco deste livro, mas em alguns casos essas outras artes encontram-se inscritas na materialidade da página. Portanto, a dimensão interartística é aberta e não dissimulada, como quando existe apenas uma referência a um determinado objeto artístico. E é evidente que se uma obra tem essa dimensão interartística, leva a que quem leia o livro consiga uma bagagem cultural muito maior, até porque em algumas situações as referências que são feitas são desconhecidas ao leitor, já me aconteceu. Então é necessário fechar o livro, abrir o computador e fazer a pesquisa para que possamos conhecer o objeto artístico de que se fala. E nesse sentido lança desafios absolutamente fascinantes, levando-nos a nós leitores a vestir o papel ou a pele de um detetive para irmos procurando as diversas pistas que nos vão sendo lançadas. Acredito que isso também esteja na base deste projeto, literatura e etc. Como é que nasceu a ideia? Também qual é que tem sido a missão desta iniciativa? O Literatura e etc. nasceu de uma proposta que eu fiz quando concorri ao lugar de professora catedrática. E depois, passados uns 3 anos, 4, já não sei, achei que era a altura para levar a bom termo a ideia que tinha tido. Desafiei a doutora Ana Teresa Peixinho e o doutor Albano Figueiredo para fazerem parte desse projeto. Encontramos uma série de temas e a ideia base foi levar a literatura para fora da faculdade. E nesse sentido, fizemos cada uma das sessões num local, num espaço alusivo ao tema que era tratado em estreita relação com a literatura. A literatura e gastronomia, por exemplo, que ficou a cargo do Dr. Albano Figueiredo, foi feita ali no restaurante do Museu Machado de Castro. A literatura e erotismo foi feita no Museu de Arte Erótica de Coimbra, esteve a cargo do Dr. Martinho Soares. Foi uma sessão muitíssimo interessante, porque a maior parte das pessoas não conhecia o Museu Erótico de Coimbra, e depois porque o próprio tema desafia a imaginação, e o Dr. Martinho Soares fez uma exposição absolutamente brilhante. Pronto, e para terminar, se eu lhe pedisse para me recomendar uma leitura, vi que já trouxe mais do que uma, que obra recomendaria, ou que obras recomendaria? Bom, eu poderia recomendar uma imensidão de obras. Começo talvez por esta que é muito recente, a Patrícia Portela, e também porque já falei dela, Manual para Andar Espantada por Existir. É um manual irónico, poético e também filosófico para compreendermos o assombro de existir. Não é? É um convite para nós olharmos a realidade de um modo estranho e também para vermos como é que em cada gesto e em cada comportamento pode haver soluções ou caminhos muito, muito estranhos também, e por isso recomendo este livro. Estamos no ano do centenário de José Cardoso Pires,
e por isso trago aqui o Dinossauro Excelentíssimo. Mas trago não apenas porque é o ano do centenário do nascimento deste grande autor da literatura portuguesa, mas também porque, tendo em conta os tempos que nós vivemos, parece-me imprescindível ler esta sátira, que é uma réplica, ou quase uma réplica, do Portugal que nós vivemos hoje e onde em algumas situações se convoca, lamentavelmente, a necessidade de voltarmos a ter 1, 2 ou 3 Salazares. Portanto, fica aqui esta indicação. E talvez de forma complementar, este romance de 2012 de Rui Zinck, A Instalação do Medo, também me parece de leitura necessária num tempo em que o politicamente correto se começa a tornar cada vez mais perigoso e temos diariamente receio de que nos venham instalar o medo em casa. E isto acontece também nas nossas aulas. Eu, neste momento, tenho um cuidado acrescido com a forma como leciono os conteúdos programáticos, com receio de ferir alguma suscetibilidade, ainda que os alunos tenham indicação para que, se isso acontecer, me digam, para conversarmos sobre o assunto, mas há sempre o medo de fazerem queixa, às vezes de fazerem acusações absolutamente falsas e, mais grave do que isso, acusações anónimas. E trago também aqui este romance de Mário Cláudio, Cruzeiros de Inverno, 3 cruzeiros de inverno, 3 histórias de vida, ou talvez 3 histórias de morte, porque se trata de 3 suicídios. Um livro muito interessante de Mário Cláudio, onde nós vemos a plasticidade da linguagem do autor e onde nós assistimos a um percurso fascinante da recomposição do percurso de vida de 3 figuras que, de facto, existiram e cuja existência pode ser confirmada em qualquer manual de história ou em qualquer site da internet. Portanto, ficam estes. E talvez, para terminar, e porque é um dos meus autores de eleição, um romance de José Saramago. O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991, que gerou grande polémica, ainda hoje continua a gerar grande polémica, talvez por isso não seja dos mais estudados do autor, mas onde se faz uma reconstituição muito afetiva e também muito possível do que foi o percurso de vida dessa que é uma grande figura histórica. Muito obrigada pela disponibilidade. Também.